Vamos ouvir a palavra de Deus? Você trouxe o Evangelho? Então eu gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Você vai acompanhar a partir de hoje, toda quarta-feira, aqui na Paz e Vida, uma mensagem profunda e esclarecedora acerca dos dons espirituais. Você vai aprender e receber os dons espirituais em sua vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Veja se tem alguém próximo de você sem a palavra de Deus. Se tiver alguém sem o Evangelho aí perto de você, aproxime-se dessa pessoa e mostre para ele ou para ela o local da nossa leitura. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Quem achou, diga amém. Está escrito assim a palavra de Deus: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Olha que palavra poderosa que Deus vai falar conosco hoje. Verso 11: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora eu leio mais uma vez, e todos que estão aqui na sede estadual da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, repitam em seguida, bem alto e bem forte: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você crê que Deus vai falar conosco através desta palavra? Então desocupe as mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais poderosa, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir mais, aplauda mesmo. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Vai aplaudindo e dizendo glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, meu Deus. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra será pregada agora. Vem com teu Espírito, tome agora a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra, ó Pai, com poder, com unção e autoridade, e que a tua palavra, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Quando você abre a palavra de Deus no capítulo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, você percebe a preocupação do apóstolo com o fato de muitas pessoas dentro da igreja não terem conhecimento
acerca das coisas espirituais. Olha o versículo 1. Por aqui dá para você sentir a preocupação do apóstolo Paulo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Você sabe o que é um ignorante, não é? É uma pessoa que ignora determinada informação. Esse é o sentido correto de ignorante. A nossa língua portuguesa traduz por ignorante uma pessoa grosseira, né? Mas o sentido original de ignorante é aquele que ignora, que não sabe. Acerca das coisas espirituais, nós não podemos ser ignorantes, nós temos que ser instruídos, temos que conhecer. E por pior que seja essa verdade, eu tenho que reconhecer. A preocupação de Paulo, há 2000 anos atrás, na verdade não é uma preocupação do Paulo, pessoa humana, mas uma preocupação do Espírito Santo. Essa preocupação, mesmo sendo alertado há 2000 anos atrás, até hoje continua sendo um problema. Porque até hoje há uma grande ignorância espiritual no que diz respeito aos dons. Isso se dá por duas razões. Há dois motivos que explicam por que tem tanta ignorância sobre esse assunto. Primeiro, porque muitos teólogos reconhecem, entendem que os dons do Espírito Santo, e não só os dons, mas o batismo com o Espírito Santo, enfim, a ação do Espírito Santo ficou no passado. Existem teólogos conhecidos como cessacionistas, que acreditam que os dons cessaram, que acreditam que o batismo com o Espírito Santo acabou, que foi uma coisa só lá na primeira igreja do primeiro século. E esses teólogos são responsáveis por essa ignorância espiritual dentro da igreja, por disseminar dentro da igreja a informação de que os dons acabaram, e que está na Bíblia, mas está na Bíblia só para aquelas pessoas daquela época, que esse texto não diz respeito a nós. Então, portanto, que pregaram isso, muitas pessoas acabaram acreditando e achando que não devem nem ler ou procurar entender, porque é uma coisa que não é para a nossa época. Eu discordo radicalmente desses teólogos cessacionistas, e eu posso dizer para você com todas as letras: os dons espirituais não acabaram, o batismo com o Espírito Santo não foi revogado, o Espírito Santo continua batizando, o Espírito Santo continua distribuindo os dons, e hoje mesmo Ele quer fazer isso aqui nesta igreja, hoje mesmo Ele quer te entregar as coisas espirituais. Agora, tem um segundo motivo. Por que há tanta ignorância sobre as coisas espirituais? Pelo desinteresse do próprio povo de Deus. É lamentável isso, viu? Se a gente convoca para um clamor pela vida financeira, enche a igreja. Se a gente convoca para uma reunião para abençoar a vida amorosa, enche a igreja. Se a gente chamar para cura divina, para milagres, enche a igreja. Mas se a gente fala, nós vamos orar para que haja batismo com o Espírito Santo, há pouco interesse da parte do povo de Deus, das pessoas da própria igreja mesmo. Estou falando dos ímpios não, porque essa palavra é para os irmãos, é para os crentes. Tem gente que está dentro da igreja super interessado em arrumar um emprego melhor, super interessado em ter um relacionamento feliz, super interessado em ter a bênção na família, mas nem um pouco interessado nos dons espirituais. Você não, porque você veio aqui hoje, você está interessado nas coisas espirituais, e eu louvo a Deus pela tua vida. Mas quantas e quantas pessoas, assim como você, se esforçou e veio hoje, também poderiam ter se esforçado um pouquinho mais e ter vindo hoje. É verdade ou não é? Então, é por isso que tem muita ignorância. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Eu, como pastor, tenho que fazer a minha parte, ensinar a verdade para você.
E é isso que eu vou fazer a partir de hoje, a partir de agora. Você também tem que fazer a tua parte, que é mostrar para Deus que você crê e que você quer os dons espirituais. Quantos aqui creem e querem? Você crê e você quer? Então vai receber em nome de Jesus. Eu vou conduzir essa mensagem numa forma de estudo, porque é um assunto pouco conhecido. Então não adianta eu fingir que você sabe coisas que você talvez não saiba. Então eu tenho que conduzir dessa forma, como se fosse mesmo um estudo. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração e você vai receber na prática esse poder de Deus na sua vida. Se você tiver papel e caneta, vai ser de grande valia agora, porque você vai anotar coisas que você nunca antes ouviu. Acerca dos dons espirituais, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é o que é dom. O que é dom? A palavra dom é muito conhecida na Bíblia, porque o versículo áureo da Bíblia, João 3,16, usa a palavra dom, né? O dom gratuito de Deus, que é a salvação. Agora, o que é dom, afinal de contas? O que é dom? A palavra dom vem do grego carisma, e significa um presente alcançado pela graça. Você sabe o que é a graça, né? O favor de Deus que eu não mereço, mas Ele me dá mesmo assim. Então, dom é esse presente que eu alcancei pela graça de Deus. Dons, como nós lemos no plural, os dons do Espírito Santo, são habilidades espirituais que o Espírito Santo coloca em nós. Então eu tenho que te explicar que não é dom, talento. Talento não é dom. Nós temos a mania de trocar as palavras, porque há muito sinônimo na língua portuguesa. Então a gente acha que dom e talento é a mesma coisa. É muito comum você dizer: o fulano tem um dom de cantar. O Beltrano tem um dom assim na cozinha. O fulano tem um dom para jogar futebol. Aí a gente bota tudo que é dom. Tudo é dom, e não é. Existe uma coisa chamada talento, que é diferente de dom. O que é talento? É uma habilidade. Uma habilidade. Por exemplo, nós temos no Brasil grandes craques do futebol, não é? Esses esportistas têm um talento com a bola que é impressionante. Você vê essas pessoas atuando em campo e você fica impressionado com aquilo que eles têm. Como é que chama aquilo? Talento. Esse talento é uma habilidade natural, porque você vê que esses grandes atletas que estão hoje no topo da carreira, quando eles eram criancinhas, eles já brincavam com a bola e impressionavam, não é? Lá nos campinhos da vida, nas quadras de escola, nas categorias de base. Então é um talento natural que com o tempo vai se desenvolvendo, que vai sendo treinado. É um talento. Há pessoas que têm um talento para cantar. É aquela pessoa que às vezes ela nem entende muito de teoria musical, ela nem entende muito de acordes, de notas, mas ela abre a boca e canta e sai afinado. Ela simplesmente canta e encanta. Aí você fala: puxa, que pessoa da voz bonita, que pessoa que canta bem. Muitas vezes ela nem entende direito a teoria por trás daquilo que ela está fazendo. É um talento. Tem pessoas que vai para a cozinha e faz uma comida excepcional. Como é que chama isso? Talento. O que é dom? Dom não tem nada a ver com talento, porque talento é uma habilidade natural. O dom é uma habilidade sobrenatural. É algo que vem não do seu estudo, não da sua idade, mas vem do Espírito Santo. Então não confunda o dom com o talento. Uma coisa é diferente da outra. O versículo 7 até o 10 eu já li,
Mas eu vou ler de novo e eu gostaria que você que tem caneta fosse numerando aí na tua própria Bíblia mesmo, para você perceber quantos dons estão aqui nessa lista. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Coloca o número 1 aí, palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Põe o número 2. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. Coloque um 3. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Coloque um 4. E a outro a operação de maravilhas. 5. E a outro a profecia. 6. E a outro o dom de discernir os espíritos. 7. E a outro a variedade de línguas. 8. E a outro a interpretação das línguas. 9. Então, quantos dons existem disponíveis para toda a igreja? Quantos? 9. Eu não vou inventar nada para você, vou te mostrar tudo que tem na palavra. Esses 9 dons estão aqui e sempre estiveram aqui. Você que nunca leu, mas sempre estiveram aqui, sempre estiveram disponíveis. Talvez você está agora pensando assim: pastor, eu já estou na igreja há tanto tempo, eu nunca li isso, eu nunca entendi isso, eu nunca busquei isso. Glória a Deus, porque você veio hoje, antes tarde do que nunca. Que bom que você está aqui para começar a receber. E se você é novo na fé, está começando a tua caminhada agora, que bom que você não deixou muito tempo se passar para começar a entender e receber isso aqui. Como são 9 dons, os 9 dons estão separados em 3 categorias. A categoria dons de revelação, a categoria dons de poder e a terceira categoria dons vocais. Qual que é a primeira categoria? Dons de revelação. São 3 dons. Aqueles dons que me capacitam para falar, dons que me revelam, aliás, os dons de revelação são aqueles que me capacitam para saber de forma sobrenatural. E aqui estão os 3 dons de revelação: palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Por que esses dons são de revelação? Porque se eu não tiver o Espírito Santo para me revelar, eu jamais saberia essas coisas. Mas quando eu recebo esses dons, eu passo a saber de forma sobrenatural. A gente vai explicar detalhadamente para você depois. Por hora eu só quero te mostrar as categorias de cada um deles. A segunda categoria de dom é o dom de poder. Os dons de poder me capacitam para fazer aquilo que jamais eu faria pela minha própria força, pela minha própria capacidade. Os dons de poder são dom da fé. Pastor, e fé é um dom, é? Não. Essa fé que você está pensando aí, não. Existe o dom da fé que é diferente da fé que todo mundo tem. Existe uma coisa chamada fé que me aproxima de Deus, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé. Isso aí é uma coisa. Agora, dom da fé é outro nível de fé. A gente vai falar disso mais detalhadamente em outra oportunidade. Os dons de curar. Os dons de curar também fazem parte dessa categoria, dons de poder. Porque para curar alguém, você tem que ter um poder. Como é que o médico cura alguém? Com o poder da medicina, dos medicamentos, dos tratamentos, da radiação e de vários outros elementos da medicina. Como que uma pessoa que não é médica, que não tem acesso aos equipamentos e medicamentos, como que ela pode curar alguém? Só pode ser pelo poder de Deus. Então esse dom é um dom de poder. O dom de operar maravilhas é um dom que te capacita para fazer coisas absurdas até, pela lógica humana.
mas que acontecem pelo poder de Deus. Por isso são dons de poder. E os dons vocais, como já propriamente diz o nome, dons vocais são dons que te capacitam para falar coisas que você não teria condição de falar se não fosse por meio do Espírito Santo. Por exemplo, o dom da profecia. A pessoa abre a boca e fala algo que ela não tem condição de saber, mas ela fala, e aquilo que ela falou, Deus faz acontecer. Esse é o dom da profecia, um dom vocal. O dom da variedade de línguas, como já diz, língua, falar, é um dom vocal. Inspiração, interpretação das línguas, uma pessoa falando e outro interpretando o que ela está falando em outra língua. Então essas três categorias dividem os 9 dons. Para que o nosso estudo seja sistemático e fácil de entender, até por quem nunca antes ouviu falar, eu vou dividir da forma como está na Bíblia, certo? Qual que é o primeiro dom que está na lista aí, do versículo 8, na tua Bíblia? Olha na Bíblia, qual é o primeiro dom? Grifa aí, palavra da sabedoria. É por aqui que a gente vai começar, e hoje nós vamos ficar só no dom da palavra da sabedoria. Se você quiser saber mais dos dons espirituais, quer saber mais, palavra da ciência, fé, dons de curar, operar maravilhas, profecia, você vai ter que estar aqui nas próximas quartas-feiras. Cada quarta-feira eu vou abordar um tema desses aqui e vou falar de um dom desse. Então vamos começar falando do dom da palavra da sabedoria. O que é o dom da palavra da sabedoria, gente? O que não é? Eu parto do ponto que a melhor forma de você saber o que é primeiro saber o que não é. Então o que não é? Não é a sabedoria adquirida por meio do estudo. Vamos imaginar que alguém aqui tenha estudado a vida inteira, ou boa parte da vida, para se formar e atuar numa determinada área. A medicina, por exemplo, vou dar como exemplo a medicina, porque requer muitos anos de estudo e uma dedicação grande. No início da juventude ou até na infância, aquele garoto ou aquela garota disse que queria ser médico, queria ser médica. Aí vai chegar o momento que ela começa a estudar, passa no vestibular, vai para a universidade, vai ficar ali anos, estudando. Aí depois sai dali, residência. Aí depois vai começar a atuar. E nunca que esta pessoa vai parar de estudar, porque está sempre surgindo doenças novas, e ela está sempre estudando e se atualizando. Mas chega um ponto que esse médico tem uma sabedoria, que você chega perto dele e fala: doutor, eu estou sentindo uma dor. Aí ele diz: onde? É aqui assim, em tal lugar. Aí ele diz: dá licença para eu pôr a mão. Ele vai lá e bota a mão exatamente onde está doendo, sem que você mostre. É aqui que dói? Não é assim que os médicos falam? Ele bota a mão exatamente onde está doendo. Aí você fala: ih, doutor, é aí mesmo que está doendo. Aí ele te pergunta: a dor é assim, assim, assim? Sim, é desse jeito. É tal coisa, pode fazer o exame. Aí ele vai, manda você fazer o exame, mas o exame vai dar exatamente o que ele falou que era. Aí você fica impressionado, como que esse médico sabe tudo isso? É uma sabedoria ou não é? É. Oriunda de anos e anos de estudo, e testes, experiências e tudo mais. É disso que nós estamos falando aqui em 1 Coríntios 12, 8? É dessa sabedoria? Não. Não tem nada a ver com estudar e aprender sobre qualquer assunto. Assim como o médico estuda, o advogado, o professor ou qualquer outra pessoa pode estudar e ter uma sabedoria oriunda do estudo. Não é disso que a Bíblia está falando. O que não é o dom da palavra da sabedoria? Também não é uma pessoa idosa que tem muita sabedoria. Porque a gente tem que reconhecer e respeitar as pessoas idosas. Tem que reconhecer e tem que respeitar. Porque a pessoa idosa, ela viveu o suficiente para te aconselhar.
Então ela pode te dizer coisas que você que é mais jovem, e eu que sou mais jovem, não sei porque não tenho aquela experiência de vida que aquela pessoa tem. Então é a sabedoria da vida. Às vezes a pessoa é até semi-analfabeta, mas ela tem cabelo branco na cabeça, provavelmente ela tem sabedoria. Sabedoria da vida. É disso que a palavra está falando? Não. De que sabedoria é então? É uma sabedoria que não vem da idade. Por isso a pessoa pode ser jovem, inexperiente no que diz respeito à vida, mas ter essa sabedoria. A pessoa pode nunca ter estudado, nunca ter feito uma universidade, uma faculdade ou sequer um curso e ter essa sabedoria, porque se trata de uma sabedoria que vem do alto, que vem do Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que eu recebo essa sabedoria? Você recebe esse dom da palavra da sabedoria da mesma forma que você recebe qualquer outra coisa da parte de Deus. Como é que a gente recebe as bênçãos de Deus? Aquele que pede, mais alto, aquele que pede, é simples assim. Pede que você recebe. Você pode ser um jovem, pode ser homem, pode ser mulher, você pode ser um pastor, um obreiro, um evangelista, você pode ser um membro da igreja, um cristão recém-convertido, não importa. Se você pedir para Deus esse dom, Ele vai lhe dar. Agora, com qual condição? Versículo 7. Vem comigo aqui. Porque se você está achando que Deus vai lhe dar dons espirituais, para você sair dizendo por aí, ô pessoal, ó, eu tenho o dom, viu? Deus não vai te dar para isso não. Deus vai lhe dar o dom com uma condição, verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que, gente? Para o que for útil. Algumas traduções dizem, visando um fim proveitoso. Deus não vai dar um dom para você pendurar na parede como se fosse um quadro, ou colocar na estante como se fosse uma medalha, um troféu, e ficar olhando de vez em quando. É lá, ó, eu tenho esse dom, é legal, né? Bonito, né? Eu gosto dele, fica lá, de enfeite. Deus vai te dar o dom com a condição de que você seja útil na obra dele, você seja útil nas mãos dele. Em outras palavras, Deus vai lhe dar o dom, mas Ele vai querer lhe usar com esse dom que Ele colocou em você. Quantos querem ser usados por Deus? É como uma pessoa que pede para Deus, me dá o dom de curar, Senhor. Só que ela não quer orar por ninguém que está doente, ela não quer ir em hospital, ela tem nojo de gente doente. Se você começar a reclamar de dor perto dela, ela sai de perto. Então está pedindo o dom de curar para quê? Não quer ser útil, não quer ajudar a obra, não quer fazer nada em prol do reino de Deus. Então para que está pedindo o dom? Deus vai dar o dom para aquilo que for útil. Deus vai lhe dar o dom da palavra da sabedoria. Se você pedir e crer, Ele vai lhe dar. Só que quando Ele lhe der, Ele vai dizer, agora abra a tua boca que eu vou encher. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Sabe como que esse dom se manifesta? Esse dom se manifesta quando você vai na igreja e o pastor ou a pessoa que está pregando está cheia do Espírito Santo de Deus. E essa pessoa cheia do Espírito Santo começa a pregar a palavra. Deus começa a usar aquele pregador ou aquela pregadora, e aquela palavra fala ao teu coração de uma forma tão poderosa, tão tremenda, que você chega até a achar que não tem mais ninguém no culto, que aquele culto é só para você, que Deus está falando só com você. Você já teve essa sensação um dia? De você ir para o culto e sair da igreja dizendo assim, o culto foi só para mim hoje, o pastor pregou só para mim. Tinha mais ninguém lá não, era só comigo que Deus falou, não é possível. Ou a pessoa ir na igreja pela primeira vez, ela nem conhece a palavra direito ainda, e aí Deus usa a boca do pregador,
da pregadora. E quando o culto termina, a pessoa chega para quem convidou e diz assim: escuta, pode falar a verdade, você contou minha vida todinha lá para o pastor, não é? O pastor a essas horas está sabendo tudo que acontece na minha vida, porque ele pregou tudo que eu precisava ouvir. A pessoa, ela não entende que isso é uma ação do Espírito Santo de Deus. A gente aqui na Paz e Vida, nós temos até um comportamento de não recepcionar as pessoas na porta, sendo aquele que prega nunca recepciona. Você pode observar, quando você chega aqui, não sou eu que te recebo, sempre tem os obreiros que vão te recepcionar, e eu deixo para cumprimentar, conversar, depois que o culto acaba, exatamente para que a pessoa não diga: ah, o pastor falou isso aí, mas na hora que o culto, antes do culto começar, ele estava ali pescando de um e de outro. E aí, fulano, como é que está? Para poder saber o que ele fala lá no altar. Aqui a gente não faz isso, ninguém vai poder dizer isso de mim. Eu já subo direto no altar, não é mesmo? O que você ouve da minha boca aqui é inspirado do Espírito Santo de Deus. Agora, é só assim que o dom se manifesta? Só na pregação? É só em cima do altar? Porque se for, esse dom só vai servir para quem prega. Então, não vai ser útil para a maioria aqui. É claro que esse dom, ele não se manifesta só desse jeito. Sabe quando você está diante de um dilema, uma situação complicada, e você precisa dizer algo, e não sabe o que dizer? Quem já passou por isso alguma vez? Você precisava dizer algo para aquela pessoa, ela precisava ouvir uma palavra, sabe? Ela estava desesperada, angustiada, eu tinha que dizer alguma coisa, e eu não tinha o que falar. Eu fiquei só dizendo: né? Que coisa, não? Puxa vida, viu? Eu queria dizer alguma coisa e não sabia o que falar. Te faltou a palavra, não é? Quando o Espírito Santo se manifesta com o dom da palavra da sabedoria, você simplesmente abre a boca e Deus coloca a palavra certa na sua boca, que é direcionada ao coração, não aos ouvidos, porque Deus não fala aos ouvidos, Deus fala ao coração, diretamente ao coração da pessoa que está ouvindo. Às vezes a pessoa até chora com aquilo que você está falando, e ela diz assim: puxa, você falou tudo que eu precisava, me fez tão bem conversar com você. É uma manifestação do dom. Talvez você até já teve uma experiência desse tipo. Eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus 2 exemplos. Eu poderia falar de mais, mas eu quero ter tempo para orar com vocês. Então eu vou falar só de 2 exemplos de pessoas que receberam esse dom da palavra da sabedoria. No Antigo Testamento eu vou citar um rei de Israel, um rei muito conhecido exatamente por esta habilidade que ele recebeu de Deus. Alguém aí já tem uma dica, uma ideia? Salomão. Salomão recebeu esse dom. Vamos comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Enquanto você procura aí, eu vou te contar a história para a gente resumir. Salomão assumiu o reino depois de seu pai, Davi. E ele não sabia o que fazer, porque Davi era valente e corajoso, herói nacional, um homem que todo mundo amava, admirava, aquele tipo de gente que nós achamos que não deve morrer nunca. Era Davi para Israel. Só que Davi morreu. E não tinha ninguém igual a Davi para assumir o trono. Ninguém. Com aquelas características todas que ele tinha, não tinha ninguém. E Deus escolheu um dos filhos de Davi, chamado Salomão. E Salomão recebeu a coroa na cabeça dele. Quando Salomão se olhou no espelho com aquela coroa na cabeça, com aquele manto real, ele ficou desesperado. Ele falou: e agora? O que eu vou fazer?
eu não sou valente igual meu pai, eu não sou corajoso igual meu pai, eu não sou querido igual meu pai, eu não tenho a sabedoria, a habilidade, as características que meu pai tinha, eu não tenho nada disso, eu vou ser um fracasso. Meu Deus, o que eu faço? Aí Salomão, desesperado, foi para o monte mais alto que havia, e naquele monte ele vai orar a Deus. Só que Salomão aprendeu com Davi a não se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Então ele vai levar para aquele monte animais para o holocausto. Só que a situação dele era tão grave, ele se sentia tão apavorado, que ele pensou assim: eu não posso chegar lá levando uma ovelha, uma. Qualquer pessoa pode dar uma ovelha, eu sou rei de Israel. E eu estou precisando de uma ajuda de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para impressionar. 10 ovelhas. Não, 10 não. 10 não iam impressionar Deus. Já sei, eu vou levar 50, porque 50, mas eu sou rei. Não, 50 para mim é pouco, eu vou levar 100. Se bem que 100, para um rei como eu, no desespero que eu estou, 100 também, não, 100 é pouco. E ele foi aumentando o número na cabeça, sabe? Até que ele chegou em um número absurdo, surreal. Um número assim que ninguém jamais imaginou. Ele diz assim: 1000, é isso, 1000. Aí ele chama os seus súditos e ele diz assim: preparem 1000 animais para o holocausto. O olho do povo até arregalou. O senhor falou quantos? 1000. Mas meu rei, hoje não é Páscoa, não é nada. Para que tantos animais? Não faça perguntas, prepare os 1000 animais. Prepara uma grande comitiva, porque nós vamos sacrificar. Onde, meu rei? Nós vamos sacrificar no lugar mais alto de Israel. Majestade, não quero desobedecer tua ordem, mas o senhor faz ideia do tamanho do trabalho que vai dar subir um monte com 1000 animais? E Salomão falou: não quero saber o trabalho que vai dar, eu quero que seja feito o que eu estou mandando. Preparem 1000 animais para o holocausto. Você já tentou guiar 3, 4 cachorrinhos na rua de uma vez só? Experimenta, qualquer dia desse. Pega o teu, do vizinho, tenta sair na rua com 4 cachorrinhos de uma vez só, para você ver. Vocês não te deixam doido, não te faz atravessar a rua até no meio dos carros. Imagina o que foi guiar 1000 animais para o alto de um monte. Mas eles fizeram isso por ordem do rei. E quando chegaram no alto do monte, o rei preparou um altar e começou a orar e a sacrificar no alto do monte. E ele ia sacrificando e chorando aos pés do Senhor, sacrificando e dizendo: Deus, me ajuda, Deus, eu sou rei de Israel, e eu não sei nem por onde entrar, nem por onde sair, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não tenho a coragem do meu pai, a valentia do meu pai. O meu pai era amado pelo povo, o povo me odeia, porque eu sou o filho daquela mulher que o meu pai traiu. Deus, não, Senhor, me ajuda. E Davi, o Salomão foi orando e sacrificando. Orando e sacrificando. Quantos animais eram mesmo? Quanto tempo você acha que leva para matar 1000 bois? Pensa aí um pouquinho. Pastor, mas a Bíblia não disse que eram bois. Tá, então imagina que fossem ovelhas. Quanto tempo você acha que levou? 1000, nós não estamos falando de 2 ou 3, nós estamos falando de 1000 animais. Salomão ficou ali até o 1000º sacrifício. E quando acabaram aqueles sacrifícios, ele estava tão cansado, que disseram para ele: majestade, acabaram os 1000 holocaustos. Vamos para casa, a carruagem já está pronta. Ele disse: não vamos para casa coisa nenhuma, eu vou ficar aqui, eu não aguento mais nem mexer os braços. Vocês fiquem aí de plantão, façam vigília aí, porque eu vou dormir aqui mesmo. E ele deita ali mesmo no monte, ao relento. O rei de Israel dormindo ao relento no alto do monte.
E no meio daquela madrugada o Senhor o visita em sonho e fala com ele. Dá um glória a Deus aí. Nenhum trabalho que você faz para Deus é em vão, nenhum esforço que você faz para Deus é em vão, nenhum sacrifício que você faz para Deus é em vão. Foi naquela noite que o Senhor falou com ele, versículo 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, lhe deste um filho que se assentaste no seu trono, como se vê neste dia. Agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Em outras palavras, o que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. E esse pedido de Salomão agradou a Deus de uma forma muito especial, porque Salomão, ele pegou o espírito da coisa. Ele era rei, ele era político, ele era um homem do povo. E político que se preza tem que pensar no povo primeiro e nele depois. Quando Deus falou para Salomão: pede o que você quiser que eu vou te dar, ele não colocou as necessidades dele em primeiro lugar. Ele não pensou nele em primeiro lugar. Quem está compreendendo isso aqui? Ele pensou no povo. Ele falou: o povo não merece ter um rei que não tenha sabedoria. O povo não merece um governante que não saiba tomar decisões. Então eu quero que o Senhor me dê sabedoria para eu ser um bom rei para o povo. Aquilo agradou a Deus. Deus falou para Salomão, um texto que você conhece: eu vou lhe dar uma sabedoria. Uma sabedoria, Salomão, que se você passasse 50 anos da sua vida só estudando, você não ia ter essa sabedoria. Eu vou lhe dar uma sabedoria que se você vivesse 1000 anos na face da terra, você não ia ter tanta sabedoria. Eu vou lhe dar a sabedoria que vem do meu espírito. Eu vou lhe dar a sabedoria que vem do alto. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor. Salomão recebeu o dom da palavra da sabedoria. Sabe o que vai acontecer depois desse fato? Salomão volta para o palácio. E quando ele vai dar expediente, quando ele vai atender o povo, chegam 2 mulheres prostitutas e dizem para o rei: tem 2 prostitutas aí fora que querem falar contigo, mas se o senhor quiser a gente dispensa. Afinal são 2 prostitutas. Quem que vai dar bola para 2 prostitutas que estão aí gritando? Salomão falou: eu vou dar bola para elas, porque eu sou rei, tanto dos ricos como dos pobres, tanto dos bons quanto dos ruins. Eu não posso ter preconceito com ninguém, traga elas aqui. Mas meu rei, o negócio está feio, elas estão uma arrancando o cabelo da outra lá, o senhor não vai querer ver não. Traga elas aqui. Trouxeram as mulheres, aquela história, né? As 2 tiveram um filho, cada uma teve um filho, né? Na mesma época, as criancinhas recém-nascidas, as 2 dividiam a casa, uma virou de madrugada sobre o bebê, sufocou a criança morreu. Quando ela foi amamentar e viu a criança morta, ela pegou a criança morta, colocou nos braços da outra colega que estava dormindo, pegou a criancinha dela que estava viva e foi deitar com a criancinha dela e ficou lá. Fingiu que estava tudo certo. No outro dia, quando a colega do lado acorda, ela está com uma criança morta, gelada, roxa, nos seus braços. Só que ela olha para aquela criança e diz: não, essa criança aqui nem é a minha não. Eu conheço meu filho, por mais que sejam bebezinhos parecidos, essa criança aqui não é a minha criança é aquela ali que está viva.
E aí começou aquele barraco que você já sabe, né? Uma gritando com a outra, dizendo: a minha é viva, a morte é a sua. A outra dizia: não, a morte é a sua, vive a minha. E ficou nessa aí. Não, mas você me roubou a criança enquanto eu estava dormindo. Ah, mas você tem como provar? Eu não tenho como provar, mas eu conheço a minha criança. Ah, não, mas você não pode provar nada. A minha criança é a viva, a sua é a morta. Enfim, foram parar lá no rei com essa briga. E quando o rei ouviu essa história: vive a minha, a morte é a dela, vive a minha. O rei falou: para tudo, me dá uma espada aqui. Pegou a criancinha pelo pé. Imagina a cena. A criancinha começou a chorar, espernear. Ele falou: eu vou cortar no meio, metade para uma, metade para outra, e todo mundo fica feliz. Salomão ia cortar a criança, gente? Óbvio que não. O que ele queria com aquilo? Despertar o instinto materno na verdadeira mãe. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Vocês têm esse sexto sentido aí, que é o instinto materno. Só quem é mãe sabe como é que é. A mãe sente as coisas, não é? A tua mãe pode estar a 3.000 quilômetros de distância, que ela te liga e fala: você não está bem, né? E não é que é? Como é que pode isso? Ela sente as coisas. Imagina a mãe que está ali diante dela. Então aquela mãe verdadeira caiu de joelhos dizendo: meu rei, pode dar a criança viva para outra mãe, ainda que é minha filha, é minha criança, mas pode entregar para ela, porque eu prefiro vê-la sendo criada por outra mãe do que saber que ela morreu por minha causa. Quando o rei ouviu aquilo, ele soltou a palavra de sabedoria: pode entregar para esta aqui, porque esta é a verdadeira mãe. Que palavra de sabedoria, hein? Fez exame de DNA, foi no laboratório, colheu as amostras de sangue, fio de cabelo. Não. Quem revelou para Salomão quem era a verdadeira mãe? O Espírito Santo de Deus. E ele deu uma palavra, uma só palavra. Esse aqui é um exemplo. Depois disso aqui, a sabedoria de Salomão vai se espalhar de tal forma que pessoas vão viajar milhares de quilômetros para ter uma audiência com Salomão, só para ouvir o que ele tinha para dizer. Ninguém para ouvir uma pessoa que não tem nada de bom para dizer. Se as pessoas iam de longe, pagavam para ir até onde Salomão estava, é porque o sujeito tinha sabedoria. E que sabedoria é essa? A mesma sabedoria que o Espírito Santo quer te dar. Pastor, o senhor está querendo dizer que Deus vai me dar a sabedoria de Salomão? Não, a de Salomão não, a do Espírito Santo. A de Salomão ficou com Salomão, e Salomão não está mais vivo hoje, tá? Quem está vivo hoje? Não, quem está vivo aí dá glória a Deus, hein? Então é para você que Deus quer dar sabedoria. Está escrito aqui, olha, carta de Tiago. Para eu ir para o outro exemplo, que eu disse que eu ia dar 2 exemplos. Não fique achando que Salomão foi uma exceção, que ninguém nunca mais vai ter sabedoria. Na proporção que Deus deu para Salomão, não vai dar para mais ninguém. Mas Ele vai lhe dar, na proporção que você precisar. Porque a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tiago capítulo 1, verso 5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Aleluia. E olha o que diz mais: e não o lança em rosto, ser-lhe-á dada. Pode pedir que Deus vai dar. Agora, indo para o Novo Testamento, nós vamos encontrar uma pessoa que tinha esse dom da palavra da sabedoria. Aliás, essa pessoa tinha todos os dons do Espírito Santo. De quem é essa pessoa que eu estou falando? Jesus. Jesus tinha esse dom da palavra da sabedoria. Ele falava coisas que ninguém imaginava que ele ia dizer, que as pessoas ouviam e pensavam assim: de onde ele tira essas pérolas?
Como que ele pensou isso? Como que ele falou tal coisa? Poderia dar 1000 exemplos aqui para você, mas vou dar um só. Um dia chegaram até Jesus, puxando uma mulher pela mão e acusando ela de um pecado grave. Disseram assim: Jesus, essa mulher foi pega adulterando, e a lei manda apedrejar as mulheres adúlteras. Bem, isso é uma distorção da lei. A lei não mandava apedrejar a mulher adúltera. A lei mandava apedrejar o casal adúltero. Porque se tem um adultério, tem um homem e tem uma mulher. É ou não é? E cadê o homem? O homem não apareceu ali. Ninguém puxou o homem pela mão dizendo: esse casal aqui estava adulterando. Levaram só a mulher. Então, nesse momento aqui, Jesus já usou outro dom, que é o dom de discernir os espíritos, que eu vou te falar outro dia. Jesus já percebeu que era uma cilada, porque se eles quisessem justiça mesmo, eles teriam pego o casal e tinham aplicado a lei. Não iam perguntar para Jesus. A lei não dizia para apedrejar? Teriam apedrejado. Mas o fato é que Jesus ouviu aquela história. Essa mulher foi pega em adultério, a lei manda apedrejar, e tu o que dizes? Jesus não disse nada. Jesus começou a escrever com o dedo na areia. Não falou nada. E aqueles homens babando de tanta raiva, possessos de demônios. E tu o que dizes? Não vai dizer nada. E Jesus lá escrevendo com o dedo na areia. Quem crê que vai para o céu um dia? Quem vai para o céu um dia? Chegar lá, vamos perguntar para Jesus o que ele estava escrevendo? Vamos perguntar para ele quando chegar lá, porque até hoje a gente não sabe, né? Nunca vamos saber. Mas um dia nós vamos perguntar para ele. O fato é que ele ficou escrevendo com o dedo na areia, e aí ele levanta o rosto e diz assim: quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha a palavra que ele diz. Jesus não disse: apedreje esta pecadora. Se ele dissesse isso, iriam falar dele. Ele diz que veio salvar os pecadores e está mandando apedrejar a pecadora. Se ele dissesse assim: não, tadinha, dá mais uma chance para ela, iriam dizer: ele diz que é o Messias prometido na lei de Moisés, mas ignora o que a própria lei de Moisés diz. Jesus não poderia dizer nenhuma coisa nem outra. Ele precisou de uma palavra de sabedoria. E deixa eu parar aqui para profetizar na tua vida. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Sempre que você não souber o que dizer, não tiver o que falar, esse dom vai se manifestar na sua vida. Vai brotar na tua boca palavras que você não ensaiou, que você não ouviu de ninguém, que você nem sabe de onde veio, mas você, quando se der conta, vai falar uma coisa que ninguém vai poder questionar, ninguém vai poder refutar, porque é palavra de sabedoria vindo do Espírito Santo de Deus. Receba isso em nome de Jesus. Quando Jesus falou: quem tiver sem pecado atire a primeira pedra, aquela palavra foi como uma flecha no peito de cada um daqueles acusadores. Um por um começaram a pensar: eu posso até não ser adúltero, mas eu tenho meus pecados também. E se eu atirar pedra nessa mulher hoje, eu vou responder diante de Deus. É melhor eu... Quer saber de uma coisa? Jogou a pedra aqui, foi saindo de cantinho, sabe? O outro que estava bravo, espumando, disse consigo: eu não vou me arriscar de ser o primeiro, porque eu não quero essa bronca, não, eu não, vou chegar diante de Deus um dia e ter que responder pelo julgamento dessa mulher. Eu também tenho os meus pecados. Foi largando a pedra, um por um foi deixando a pedra, e Jesus lá, tranquilo, escrevendo com o dedo na areia, e só ouvindo as pedras caindo no chão. Quando todo mundo foi embora, Jesus olha, só tem a mulher lá. E aí eu te pergunto, qual era o pecado que Jesus tinha, gente? Não, ouça a minha pergunta e me responda. Qual era o pecado que Jesus tinha? Jesus não tinha nenhum pecado? Não. E ele disse que quem tivesse sem pecado, que atirasse a primeira pedra.
Significa que Jesus estava qualificado para tirar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e todas as pedras que tinham caídas ali no chão. Jesus poderia tirar a pedra naquela mulher, sim ou não? Mas Jesus não veio a esse mundo para condenar o pecador. Jesus veio a esse mundo para salvar o pecador. João 3,17 diz: porque o Filho do Homem veio a esse mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus olha para aquela pecadora que merecia pedradas e diz para ela: ninguém te condenou, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aquela mulher foi salva, não pecou mais, só que nunca mais foi embora. Ficou ao lado de Jesus até o último dia da vida dela. Nunca mais deixou aquele que lhe salvou. Aquela mulher foi salva por uma palavra. Deu para você entender isso? Jesus pregou para ela 40 minutos, igual eu estou pregando aqui para você. Jesus abriu a Bíblia para ela e falou: mulher, vem cá, deixa eu te mostrar a lei de Moisés. Olha o que está escrito. Jesus fez isso. Ele salvou aquela mulher com uma frase. Quem receber esse dom do Espírito Santo vai tocar o coração de muita gente com uma frase que você disser. Porque nem todo mundo aqui vai ter um microfone na mão e um público sentado para ouvir igual eu tenho agora. Talvez você vai estar no ponto de ônibus e o ônibus está chegando, você só tem uma frase para dizer. E o Espírito Santo vai te dizer exatamente o que você deve falar. E o dom da palavra da sabedoria vai se manifestar. Você vai dizer a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa. Toda a igreja fique de pé, por favor. Esse é o dom da palavra da sabedoria. Vamos buscar esse dom da parte de Deus? Vamos buscar? Feche os seus olhos um instantinho. Deixa primeiro eu falar com quem está aqui, ou à distância assistindo essa mensagem, e ainda não entregou a vida para Jesus. O Senhor Jesus te ama e quer te salvar. Assim como Ele salvou aquela mulher adúltera, pecadora. Você pode até não ter o mesmo pecado que aquela mulher tinha, mas você também tem pecados. E Jesus também quer te salvar. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Cristo? Tem alguém aqui que ainda não recebeu a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? E quer entregar hoje? Levante a sua mão agora bem alto, junto com a minha. Se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar, levante a sua mão agora que eu vou orar por você. Tem alguém? Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Só que eu me afastei da casa do Pai. Eu comecei a andar na presença de Deus, comecei a servir a Deus, eu estava bem, estava feliz. Mas eu caí, eu pequei, eu tropecei, nunca mais me levantei. O Senhor Deus está aqui para te levantar. Você já deu o primeiro passo que foi vir nessa igreja hoje. Agora você vai sair daí do teu lugar e virar até o altar para se reconciliar com Jesus. E todos os teus pecados serão perdoados. Tem alguém aqui que está afastado da casa do Pai e quer se voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus? Levante a mão se tem alguém. Tem alguém assim? Não tem ninguém aqui na igreja nessa situação? Deixa eu falar com quem está me assistindo. Presta atenção, você que está assistindo esse vídeo, essa transmissão. Deus te trouxe a essa live. Deus te colocou diante desse vídeo agora para falar com você, para dizer que Ele te ama. E Ele está usando a minha boca agora com a palavra da sabedoria para dizer que não importa o quão sujo você esteja pelo pecado, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você quer entregar tua vida para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Aí onde você está, você que está me assistindo à distância, coloque a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos. Eu vou pedir para que a igreja que está comigo aqui interceda agora para que vidas sejam alcançadas à distância. Você que está orando comigo em casa, no trabalho, em qualquer lugar, se você puder, dobre o joelho agora como eu estou fazendo. Se você estiver numa outra situação, num ambiente que não dá para ajoelhar, coloque a mão sobre o coração, feche os olhos, diga essa oração comigo. Repita dizendo assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu reconheço
porque eu não posso viver nem mais um minuto longe da tua presença. Perdoa, Senhor, os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida e me dá forças para permanecer até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Eu vou orar por você e toda a igreja vai orar também. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu não tenho como mensurar, medir o alcance que esta mensagem pode ter agora à distância. Pessoas em todo o mundo podem estar sendo alcançadas agora por esse canal, por esse vídeo no YouTube, na TV. Então eu oro, meu Pai, para que onde tiver alguém orando comigo de joelhos dobrados, se arrependendo, perdoa os pecados desta pessoa, escreva esse nome no livro da vida e dá forças, Pai, para que esta pessoa caminhe na tua presença até o dia glorioso da tua volta, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.